E aí a gente vai matar essa parte aí de metodologia, só para que a gente possa já adentrar em uma nova etapa dos nossos estudos aí. Tá? Mas eu quero concluir com a metodologia de hoje. Oi, professor. E aí, Matheus? Tá saindo Não, a meu gente está áudio agora? perguntando aqui quantas disciplinas tu está fazendo. Eu tô fazendo 4. 4, né? Beleza. Mas tu tá pagando ou tu tá tentando adiantar? Não, uma eu tô fazendo. As duas, tem duas, né, que é com o senhor. Tem uma que eu tô fazendo para adiantar logo, que é cálculo vetorial. Uhum. Tem outra que eu tô fazendo, mas ainda não é de forma. Ainda não é formal, né? É É como mecânica ouvinte, clássica. né? É tipo, só para iniciação científica mesmo. Tranquilo, beleza. Então, olha só, pessoal, só para nós recapitularmos aí a aula de ontem, né? De ontem não, da semana passada, né? Então, eu tinha falado para vocês a respeito de experimento, várias formas de apresentar um experimento, né? Você tem aí a possibilidade de fazer um experimento mostrando o experimento, ou fazer um experimento mental, ou fazer um experimento por meio de um simulador, né, que você pode, às vezes, mostrar uma experiência acontecendo, um laboratório acontecendo, através do simulador. E também nós trabalhamos uma parte histórica. Vinícius, seja bem-vindo aí. A parte histórica, a importância de você contextualizar aquele conhecimento científico que você está trabalhando, porque isso cria uma identificação com o estudante. Ele começa a compreender que a física ela é feita por físicos. Os físicos são seres humanos como nós. E que muitas vezes nós mesmos escolhemos cursar física porque nós gostamos de alguma coisa, às vezes nós ouvimos a respeito da história da gravidade ou do desenvolvimento científico em uma determinada área, aquilo mexeu com a gente e nós queríamos aprender mais sobre física. Muitas pessoas são, provavelmente alguns de vocês, uma das coisas que motivou vocês a cursar física foi a paixão pela história da ciência. Então, é importante também nós trabalharmos isso. Aí eu deixei uma mini atividade aí para vocês. Não sei se todos vocês tiveram a possibilidade de concluí-la, mas, se não, eu vou permitir com que na próxima aula, até a próxima aula, até a próxima aula, hoje é terça, né, quinta, até quinta-feira vocês me entreguem, tá? O que é para fazer? É para vocês me trazerem um resumo escrito de como vocês iam fazer um experimento, seja ele normal, seja ele apresentado por simulador ou mental, e desse mesmo tema que vocês fizeram um experimento, vocês apresentarem um desenvolvimento histórico a respeito daquele assunto. Uma dica: como vocês, na disciplina de prática pedagógica, já fizeram um experimento usando o FET, né, o simulador, você pode fazer, ao invés de fazer um experimento, você pode utilizar aquele vídeo daquele experimento e adotá-lo para essa parte experimental aí. E aí você só vai apresentar, você vai remandar, só que agora com o nome dessa disciplina, essa parte do experimento, e você vai completar essa atividade trabalhando a parte histórica, beleza? Ou seja, se você, por exemplo, vai fazer um experimento sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, você vai demonstrar o experimento ali acontecendo, ou demonstrar o simulador ali, e depois você vai pegar uma parte histórica daquela primeira lei. Não, Matheus, essa é individual. Eu passei para a galera na semana retrasada, na realidade. Essa foi uma atividade da semana retrasada, se eu não estou enganado, para a semana... Não, para a semana passada. Como nem todo mundo entregou, aí eu liberei para entregar essa semana. Não foi na semana passada, foi na terça, para entregar na quinta. E aí, como o pessoal não entregou, eu permiti ele
entregar na terça, que era hoje, né? Mas se você não fez, procure fazer, me entregue na quinta-feira, tá bom? Uma coisa sucinta, pessoal, não precisa ser muito grande. Você só vai demonstrar um experimento, pode ser físico o experimento, ou por meio daquele simulador. Se você já tiver feito a do simulador na outra disciplina, você pode reutilizar esse para essa etapa dessa atividade, e você só vai acrescentar a parte histórica desse conteúdo que você está apresentando. Então, se você apresentou um experimento de eletrostática, aí você vai trabalhar com alguma coisa da história da eletrostática, que você vai apresentar de maneira bem curta, não precisa ser um vídeo longo, não. No máximo 5 minutos, tá bom? Tudo bem? Deu para compreender aí? Então foi Professor, isso. Diga lá, Geiciane. a parte do resumo escrito, ele é somente do experimento, é? O Ou é do resumo, assunto completo? o resumo escrito, eu quero que você faça, na verdade, bem sucinto, um resumo daquele tema que você escolheu, bem curto mesmo. E você diga o que você vai mostrar no experimento e o que você vai dizer na parte histórica. É como se fosse um planejamento. Aí você vai descrever nesse resumo aquilo que você vai apresentar no seu experimento e aquilo que você vai apresentar na sua fala a respeito da parte histórica. Isso pode ser tanto feito ao vivo, quanto por vídeo. Como a gente já está com um tempo muito corrido, para quem for entregar na quinta-feira, você pode fazer vídeo e entregar por meio do vídeo, beleza? Tá bom. Então, esse resumo aí, Geiciane, é daquilo que você vai apresentar. Você vai dizer, eu vou apresentar um simulador tal que vai descrever a eletrostática, esse fenômeno da eletrostática assim. E à medida que eu for mostrando lá, acontecendo isso, eu quero demonstrar isso. Bom, na parte histórica, eu vou falar sobre o fulano de tal, disso dele, qual a importância disso que ele fez, e espero com isso que instigue os alunos a terem isso. Você vai descrever aquilo que você vai fazer no experimento e aquilo que você vai falar na parte histórica, tá bom? Professor? Diga lá, Matheus. É igual aquele de prática pedagógica que o senhor falou, só que só tem que acrescentar mais alguma coisa? Na realidade, da prática pedagógica era do simulador, lembra? Era o simulador FET. Esse aqui, esse que eu estou propondo é de experimento. Pode ser utilizado do FET. Aí, porque é o experimento, você pode fazer tanto experimento, mostrar lá uma coisa acontecendo, ou experimento mental, ou usar o FET. Então, se você optar pelo FET, ao invés de você fazer um outro, você pode pegar aquele vídeo que você fez lá na outra disciplina e colocar aqui como parte do experimento para essa atividade. Aí você só vai acrescentar a parte histórica relacionada a esse conteúdo do FET aí. Então, se você, por exemplo, no FET está trabalhando com um simulador eu acho que o seu era da energia potencial e energia cinética, né? Isso. Então, aí você já vai, beleza. Se você quer reutilizar esse aí, você coloca esse na parte de experimento, e aí você só vai acrescentar na parte histórica elementos da história, da física, ou relacionada a esse conteúdo sobre energia. Então, o senhor quer que, por exemplo, traga essa parte histórica falando no vídeo também, né? Isso. Então, você pode falar, aí você pode usar, você pode tanto falar, você mesmo falar lá e falando em cima, gravando a tela, você pode fazer isso da forma como você quiser. Professor, deu uma travadinha, tem como o senhor repetir? Tem. Nessa parte da parte histórica, você pode tanto gravar você falando, aparecendo no vídeo, ou você gravando a tela do seu celular e mostrando a imagem do fulano que você está falando na parte histórica, ou
apresentando uma mini apresentação no PowerPoint, ou simplesmente falando na tela, você consegue O microfone tá ligado, Gleison. Aí você é livre para escolher a forma como você vai fazer o vídeo, beleza? Tá, Entendi, Matheus? professor. Beleza. Ok, Ciane? Ok. Então vamos lá. Então hoje nós vamos trabalhar aqui uma última metodologia nesse processo didático. Inclusive o Vinícius fez, né, Vinícius? Me mandaste, né? Isso, professor. É só que essa parte histórica eu não consegui encontrar, tipo, ninguém que estudou sobre o tal assunto. Tanto que eu não falei no meu vídeo. Só que aí, como se não estendeu até quinta, eu vou tentar botar, tipo, uma vinheta no começo e mudar algumas coisas. Tá, tranquilo. Mas a que você mandou é aquela que você está falando, né? Isso. Então o Vinícius, ele usou ele falando na frente. Você pode usar um gravador de tela, você pode usar... O que eu quero é que vocês consigam mobilizar esses conhecimentos históricos para esse conteúdo de física. Tá? Vamos lá, então, agora... Hoje nós vamos falar da última metodologia aqui, que nós iremos abordar. Então... Estão visualizando aí? Sim, professor. Beleza. Quando eu mostro essa imagem para vocês, antes de falar dela, né, só para fazer um aparato geral, a gente já trabalhou algumas metodologias, como abordagem temática, que a partir de temas a gente trabalha a física. Nós já trabalhamos a ideia de 3 momentos pedagógicos, né? Nós já trabalhamos também a ideia de experimento, a ideia de também desenvolver partes históricas. Isso tudo são abordagens, são formas que nós podemos utilizar no decorrer das nossas aulas de física. Agora eu vou trabalhar uma metodologia com vocês, rapidamente, que ela consegue capturar várias metodologias, tá? Então, quando eu mostro essa imagem para vocês aqui, o que logo vem na cabeça de vocês, além do CD do Pink Floyd? O senhor pode repetir, professor? Beleza. Quando eu mostro essa imagem para vocês, o que vem logo na cabeça de vocês, além da banda Pink Floyd? Além da bandeira gay também tem o experimento de Newton, né? A refração da luz. Isso, exatamente. Nesse caso, essa imagem é do CD do Pink Floyd. E a ideia aqui é que você tem a luz branca, né? E que ela é decomposta em outras cores, né? Tudo como parte integrante dessa aqui. Então, a gente pode usar essa analogia aí para trabalhar essa metodologia, que é o projeto. Então, a metodologia de projeto, ela permite com que nós possamos trabalhar outras metodologias. Por exemplo, em um projeto, você pode ter 3 momentos pedagógicos, você pode ter experimento, história, que nós trabalhamos na aula passada, nós podemos ter temas, abordagem temática, e outras... inclusive nós trabalhamos também o STEAM, não foi? Trabalhamos o CTS, lembra? CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade, STEAM, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Lembra que nós vimos isso aí na aula passada? Sim, professor. Então, são tudo abordagens que podem estar contidas dentro de um projeto. Então, essa é a última metodologia que eu queria comentar com vocês, e ela é interessante por isso, tá? Como nós estamos vendo, o projeto, ele não é uma coisa para ser executada em um dia apenas. O projeto, ele é algo que vai acontecer durante vários encontros, tá? Então, eu vou, ao invés de tentar demonstrar aqui o teórico que trabalha isso, várias coisas
conceituais e teóricas, eu quero mostrar mais na prática. Então, eu vou tentar dar um exemplo que nós já trabalhamos aqui várias vezes, que foi um projeto de lixo eletrônico, né? Que eu fiz numa escola, e a partir desse exemplo eu vou explicando para vocês a ideia do projeto. Então, nós realizamos um projeto que era sobre lixo eletrônico, e nós dividimos em várias etapas, tá? Deixa eu só tirar aqui, eu vou desligar a minha imagem, para não ficar tão pesado aqui, tá? Então, a primeira etapa do projeto que nós fizemos, eu quero que vocês vejam o projeto destrinchado aqui. Então, primeira etapa, o que aconteceu, que recursos nós utilizamos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi isso aqui. Teve coleta de lixo eletrônico. Então, os alunos do terceiro ano começaram a levar vários lixos eletrônicos para a escola. E nós começamos a acumular. Então, a primeira tarefa do projeto era com que cada aluno pudesse levar lixos eletrônicos. E uma coisa que logo salta no olhar é isso aqui, ó. Celular. Dentro desses cabos aqui e carregadores, tem alguns que funcionam, alguns fones de ouvido que funcionavam, e era interessante, porque quando eles levavam isso, alguns ficavam abismados que tinha celular que funcionava e era colocado como lixo eletrônico, e tinha outras pessoas que não tinham nem celular lá. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que, às vezes, para uma pessoa uma coisa pode ser um lixo, para outras, não. Né? Então, essa etapa aí, qual foi o recurso que nós precisávamos para fazer essa etapa do projeto? O próprio lixo. Então, são recursos que os estudantes traziam da própria casa. Tudo bem até aí? Tudo certo? Tudo certo? Sim, professor. Beleza. Então, essa é a primeira etapa do projeto. Agora, em que essa primeira etapa tem a ver com a BNCC, no caso, né, que é a normativa do ensino médio? Olha que a habilidade EM13CNT 104 da BNCC fala. Só para essa nomenclatura aqui, pessoal, ela significa o seguinte: é M de ensino médio, 13 do primeiro ano ao terceiro ano, ou seja, essa habilidade ela pode ser desenvolvida tanto em alunos do primeiro ano, quanto do segundo ano, quanto do terceiro ano, da parte de ciências naturais e suas tecnologias. Ela é a habilidade 4 da competência 1. É assim que nós lemos, tá bom? Então, olha o que ela diz: avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde e ao ambiente, considerando sua composição, toxicidade, reatividade, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e ou coletivas para o uso adequado desses materiais e produtos. Então, essa habilidade está de acordo com a primeira etapa do nosso projeto. Porque nós estamos coletando lixos eletrônicos para pensar o que nós vamos fazer com ele. Tá? Então, morre a primeira etapa. Então, isso aí era o objetivo da primeira etapa. Vamos para a segunda. A segunda etapa, está aparecendo aí para vocês? Pontos de coletas? Sim. Beleza. Então, a segunda etapa era isso. Nós fizemos uma pesquisa quais eram os pontos de coleta na cidade que tinha... que eles pegavam os lixos eletrônicos da cidade. Então, quais eram os pontos de coleta de lixo eletrônico? Então, eles fizeram uma pesquisa lá, e aí nós dividimos em grupos as equipes, e as equipes montaram uma entrevista. Uma entrevista para ir em cada um desses aqui pontos de coletas. Então, o grupo tal ia nesse aqui, esse é um coworking, esse aqui ficava no Shopping Boulevard, em Belém. Aí tinha um outro que ficava no supermercado em Ananindeua. Tinha um outro que ficava no lado da escola que eles estavam estudando, que é uma escola que fica no bairro da Cremação, lá em Belém. Então, você tinha vários pontos de coletas e cada um deles montaram uma entrevista para poder gravar e poder
perguntar a respeito de como era feita a coleta e que tipo de lixos eletrônicos eles encontravam com mais frequência e por aí tá. Quais foram os recursos que foram utilizados nessa segunda etapa do projeto? A própria entrevista. Tá? Então veja que os recursos não são nada mirabolantes aqui. É importante que quando você vai trabalhar um projeto, você sempre pense em recursos que sejam possíveis, que tenham que haja disponibilidade de você ter ali na própria realidade. A primeira etapa ali era o recurso era o lixo eletrônico que eles traziam de casa. Aqui era uma elaboração de entrevistas e depois eles iam trazer esse resultado de entrevistas. Uma coisa que é interessante, por exemplo, em relação a esse coworking aqui, esse espaço é bacana, né? Já pensou ter um espaço desse para ficar o dia todo ali trabalhando, estudando? No shopping. É bacana. Como era que você poderia usar? Quando você entregava apenas um lixo eletrônico, pessoal, apenas um. Se você entregasse um lixo eletrônico, eles te davam acesso à rede de internet deles, você poderia usar à vontade esse lugar aqui. Interessante, né? Só que quando os meus alunos eles foram fazer entrevista lá, eles perceberam que era o último dia desse coworking. Ia fechar ali, eles iam transformar num coworking normal, só que agora eles não iam pedir mais um lixo eletrônico, agora eles iam cobrar dinheiro. Por quê? Porque não estava funcionando o projeto. Eles não estavam conseguindo coletar lixo eletrônico suficiente. Então você tem um estudo a respeito do ponto de coleta e eles, na prática, verificaram que não estava funcionando aquela coleta ali. As pessoas, por mais que tivessem todo esse espaço, não iam lá levar. Essa segunda etapa tem a ver com o quê? A BNCC, que é a normativa que a gente usa no âmbito das ciências da natureza, que é onde a física se encontra. Olha o que diz essa habilidade aqui. Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos. Então, eles estão investigando por meio da entrevista. Eles estão analisando quais são os efeitos de programa ali, no caso de coleta de lixo eletrônico no município deles. É positivo, é negativo? Eles perceberam, pelo menos esse grupo, que não estava sendo positivo ali, porque eles não estavam conseguindo cumprir o papel deles, que era coletar lixo eletrônico. Por algum motivo, as pessoas não estavam levando. E demais serviços básicos, como saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros. Então, são tudo serviços básicos que podem ser trabalhados dentro de um projeto, porque está descrito aqui na BNCC. Identificar necessidades locais e ou regionais em relação a esses serviços. Então, a necessidade de ter coleta de lixo eletrônico, eles perceberam que sim. Tinha grandes acúmulos de coleta de lixo eletrônico? Não. Isso não era uma questão crucial para os moradores ali, apesar de, no estudo que eles estavam fazendo sobre acúmulo de lixo eletrônico, eles perceberam a necessidade, mas eles viram que aquilo não era consciente em relação a todo mundo, né? A fim de promover ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e nas condições de saúde da população. Então, essa foi a segunda etapa, tá? Analisar quais eram os pontos de coleta, elaborar entrevistas e pronto. E aí nós fomos para a terceira etapa do projeto. A terceira etapa do projeto, só para falar para vocês, eu acredito que em uma outra oportunidade, inclusive, já tinha mencionado sobre esse projeto, mas foi trabalhado professores de química, de biologia e de física. Eu era professor de física, tinha o professor de biologia e a professora de química. Às vezes, inclusive, entrávamos nós três na aula, na mesma sala, para nós trabalharmos o projeto ali. Então, eu tinha um momento que eu tinha minha aula de física, o professor tinha um momento que tinha aula de biologia, a professora de química dela. Só que tinha momentos em que nós entrávamos juntos e discutíamos o projeto. E, claro, paralelamente, como era o pessoal do terceiro ano, eu aproveitei e trabalhava toda a ideia de eletrostática, eletrodinâmica, que é crucial para essa questão de eletrônicos, né? Então, eu trabalhava a parte teórica e, paralelamente, no projeto, nós
entrávamos de cabeça na parte prática, né? Na BNCC, nós temos isso aqui, ó. A química, a biologia e a física, elas estão juntas como uma área, que é a área das ciências da natureza e suas tecnologias. E quais foram os recursos que foram usados nessa terceira etapa? Pesquisa. Pesquisa na internet. Por quê? Nós propusemos para eles uma tarefa. A professora de química solicitou o seguinte: da maioria dos lixos eletrônicos que são acumulados na nossa região, quais são as principais composições químicas acumuladas nesses lixos eletrônicos? E qual é a reação para o ser humano do acúmulo desse lixo eletrônico para a nossa saúde? O professor de biologia se questionava em relação à questão ambiental. Qual é o prejuízo para o meio ambiente, para a vida, porque a biologia trabalha a vida, para a vida, no caso, relacionado ao ambiente, do acúmulo de lixo eletrônico sendo descartado na natureza sem a devida coleta. E da mesma forma, qual é o prejuízo do acúmulo de lixo eletrônico para a vida humana? E eu, como professor de física, pegava os principais aparelhos eletrônicos que eram lançados, né, como lixo eletrônico, e a partir desses aparelhos eu perguntava para eles descreverem quais eram os fenômenos físicos que estavam por trás do funcionamento daqueles aparelhos. Por exemplo, um celular, smartphone que tinha sido jogado como lixo eletrônico. Como é que funciona um smartphone? Como é que funciona a tecnologia touchscreen fisicamente? Como é que funciona um secador de cabelo que foi lançado como lixo eletrônico? Fisicamente. Como é que, enfim, como os aparelhos eletrônicos funcionam fisicamente. Então, o recurso que era necessário é que eles fizessem pesquisas relacionadas a cada um desses itens aqui que nós propusemos para eles e elaborassem descrições, tanto para química, quais as principais composições químicas, quanto no acúmulo do lixo eletrônico, quanto biologia, quais são os efeitos desse acúmulo para a vida, quanto da física, quais são os fenômenos físicos relacionados ao funcionamento desses eletrônicos. Tá? Essa terceira etapa está relacionada com a habilidade 7, né, da competência 3. Habilidade 7 da competência 3, das ciências da natureza, que vai do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Diz o seguinte: analisar as propriedades específicas dos materiais, que é o que a professora de química propôs, né, para avaliar a adequação do seu uso em diferentes aplicações, como industriais, cotidianas, arquitetônicas ou tecnológicas, ou propor soluções seguras e sustentáveis. Aqui também entra a minha proposta da física, porque à medida que eles analisam as propriedades específicas dos materiais e quais eram as suas diferentes aplicações nas partes tecnológicas, como é que funciona fisicamente a tecnologia do smartphone, do touchscreen, de um DVD e por aí vai, eles vão estar aptos para, agora que eles conhecem esses materiais e as suas aplicações, tanto quimicamente quanto fisicamente, propor soluções seguras. E reconhecem também os problemas biológicos do acúmulo, propor soluções seguras e sustentáveis que possam, se não sanar esse problema, pelo menos melhorar, né? Alguma dúvida até aí? Então, vocês viram que, por enquanto, está a primeira etapa do projeto, a segunda etapa, a terceira etapa. Então, nós dividimos em etapas. E é isso que nós precisamos ter em mente quando a gente está fazendo um projeto. Você tem que descrever, olha, na primeira etapa, nós vamos usar o recurso tal. E nós vamos fazer isso aqui, é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós vamos fazer isso, coleta de lixo eletrônico, e vamos precisar desses recursos. Esses são os recursos. Na segunda etapa, nós vamos fazer o pontos de coleta e vamos usar o recurso da entrevista. Na terceira etapa, nós vamos trabalhar conteúdos química, biologia e física e vamos utilizar pesquisas na internet. Só aceitar aqui alguém que chegou, tá? Seja bem-vinda, Isabelle. Seja bem-vinda.
bom, pessoal? Então, nós estamos trabalhando aí essas etapas, esse processo aí. Tá dando para entender, por enquanto, onde a gente quer chegar? Tá dando para compreender essas subdivisões aí, etapa por etapa? Tá, pessoal? Tá dando para entender, pessoal? Caiu aí? Tá dando para entender sim, professor. Então fala aí. A gente acha que caiu aí. Fala que essa semana eu tô igual o Neymar aqui. Tô caindo várias vezes aqui, né? Então, depois dessa terceira etapa, o que nós fomos fazer? Nós partimos para a quarta etapa do projeto. Foi, beleza, nós acumulamos lixos eletrônicos. Nós fomos em pontos de coleta, fizemos entrevistas. Nós analisamos a química, a física e a biologia envolvida nos lixos eletrônicos. Agora, a quarta etapa, o que nós vamos fazer com esses lixos eletrônicos que tá enchendo nas salas e o pessoal está perguntando, o que vocês vão fazer com esse negócio? A escola está perguntando, que a sala aqui está cheia de lixo eletrônico, o que vocês vão fazer com isso? E sempre nós nos perguntávamos a respeito disso. Pessoal, vamos pensar alguma coisa, dá para a gente fazer um tecido de cozinha, alguma coisa a gente tem que fazer com isso aqui, a gente não pode deixar isso aqui acumular aqui na escola. E aí, a proposta que uma das propostas, né, foi fazer robô. Maravilha. Já pensou um projeto que do lixo eletrônico a gente consegue fazer robô? Maravilha. Perfeito. O sonho, né? Isso daria artigo científico bacana. Só que ninguém sabia fazer robô, né? Então aí a gente tinha que matricular os alunos num curso de robótica. Aí, além da professora de química, professora de biologia e de mim, uma outra professora entrou na jogada e falou para a gente, olha, tem um curso de robótica aí. Para você ver como um projeto numa escola acaba sendo muitas vezes abraçado por outras pessoas. Isso que é o bom do projeto. Porque ele vai além da nossa disciplina. Ele consegue alcançar outras pessoas dentro da escola. Até que o ideal é que, à medida que o projeto vai tendo resultado, toda a escola abraça aquele projeto. Então, o projeto começou com lixo eletrônico, a gente tentou trabalhar, bora matricular os alunos para fazer o curso de robótica. Então, essa minha amiga professora me informou do núcleo, né, que treinava num curso de robótica aí os alunos, e eu matriculei todos os alunos. Depois recebi um e-mail do professor lá que não poderia matricular todo mundo, porque o local era pequeno. Nós tínhamos que escolher 10 dos nossos alunos para fazer o curso. Aqui são outros alunos, por exemplo, os nossos alunos são mais os que estão aqui, ó, com essa cor preta, mais esse e esse. E esse aqui, né? E esses aqui. Então, eu matriculei esses 10 alunos e a gente fez nós combinamos o seguinte, olha, vocês vão lá fazer o curso em um encontro, e no outro encontro nós vamos nos reunir desculpa, nós vamos nos reunir aqui e tudo aquilo que for aprendido lá vai ser repassado aqui para os outros colegas. E foi isso que nós fizemos. Então, eu aqui, mais essa professora, mais todos essa galera aqui, menos esses 3, que já faziam parte do projeto, fomos lá fazer o curso. Então, eu como professor fui lá aprender, porque eu não sabia fazer robô, faz parte, né? Então, isso é interessante num projeto. Nem sempre nós vamos, por exemplo, nessa etapa aqui eu não sabia como trabalhar, mas é isso que é interessante. Talvez você, num projeto grande que você vai desenvolver, talvez uma etapa você não consiga, você não domine. Por que não convidar, fazer uma parceria, chamar alguém que possa te auxiliar nesse processo dessa etapa aqui, né? Então, aí você tinha... Que recursos nós utilizamos aqui? Nós fomos para esse clube de robótica, fazer esse curso aqui, e aí lá eles trabalhavam com essa estratégia que nós já mencionamos, né? A STEAM.
que é uma estratégia de ensino, science, de ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E começamos a trabalhar a fazer robô, a discutir ciência, porque a gente trabalhava eletricidade básica também lá, tecnologia, porque toda a base de tecnologia que a gente utilizava para montar o robô, engenharia, porque eles tinham que pegar partes mecânicas, eles tinham que pegar motor de DVD para poder fazer a roda, eles tinham que pegar parte de eletricidade para fazer as conexões elétricas entre as partes eletrônicas que iam lançar as informações em programação, a arte, que eles tinham que montar o robô, né? Por exemplo, eu falei para vocês que tem aquele filme Wall-E, né? Tinha um robô que eles fizeram lá no Clube de Robótica que tinha a imagem do Wall-E, inclusive eles apresentaram na Feira Cultural do ano aqui, que eu não me lembro. Eles apresentaram na feira de livro, desculpa, junto com o NTE. Então eles montaram a cara do Wall-E, né, o corpo do Wall-E, aquele robozinho, e fizeram a parte artística. E a parte da matemática que entra tanto na ideia da eletricidade básica, aqui para você calcular coisas como corrente e tudo mais, quanto nas próprias medidas do robô que são necessárias para você fazer. Uma outra estratégia de ensino que nós trabalhamos aí foi o CTS. Isso aqui a gente trabalhava mais na escola, tá? Mas você vê como outras abordagens podem entrar dentro do projeto. Como eu falei para vocês aqui no início, né? Vejam como o projeto ele consegue embarcar outras metodologias, abordagens e ferramentas, tá? Então, nessa quarta etapa, como nós fizemos o curso de robótica, eles aprenderam a fazer robô, ela se relaciona com essa descrição da página 537 da BNCC, que diz que o ensino de ciências da natureza, o desenvolvimento dessas práticas e a interação com as demais áreas do conhecimento favorecem discussões sobre as implicações éticas, socioculturais, políticas e econômicas de temas relacionados às ciências da natureza. Então, é um tema, basicamente, de ciências da natureza, como eletricidade básica, né, que você tem que ter para montar o robô, e a partir dela, você tem todo um desenvolvimento de prática e de interação com as demais áreas do conhecimento. Essa professora, por exemplo, ela é de geografia, mas ela se interessou pelo projeto, ela quis participar. Então, além da professora de química, além do professor de biologia, teve essa professora de geografia, tá? Então, acabou embarcando outras áreas. A gente já vai para a última etapa do projeto, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Tá dando para visualizar essas partes do projeto? Lembrando, pessoal, que às vezes uma etapa pode durar um dia, ou pode durar 5 dias, ou podem durar 7 dias. Isso tudo vai depender do seu cronograma, da sua proposta. No caso do nosso projeto aí, durou um ano todo. Foi um ano que nós trabalhamos inteiro com esses alunos, tá? Mas pode ser mais curto, ou pode, inclusive, ser mais longo, tá? Nenhuma dúvida por enquanto, pessoal? Para a gente finalizar essa última parte aqui que eu vou mostrar para vocês. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Não, professor. Não, professor. É porque eu me esqueço que eu não tenho acesso ao chat, né, quando tá gravando. Na verdade, quando eu estou gravando eu tenho, mas quando eu abro a tela inteira do PowerPoint, eu não consigo. Aí tá. Então, em relação à quinta parte, a ideia era o seguinte: qual era o nosso sonho, né? Digamos assim, naquele ano. Como era uma turma do terceiro ano, então nós não queríamos que o terceiro ano saísse e quem ia continuar o trabalho do projeto de lixo eletrônico. Então, lembrando que do lixo eletrônico a gente conseguiu uma perspectiva de como reutilizar esse lixo eletrônico, foi montando o robô, né?
Então, aqui a ideia é que eles criassem um tutorial para que os novos alunos que enveredassem pelo projeto pudessem ter uma visão geral de como é que se monta o robô. Tá? Qual foi o recurso que nós utilizamos? Tecnologias digitais, produção de vídeos. Então, veja que eu estou sempre colocando aqui os recursos, porque é isso que é importante. Quando você vai criar um projeto, você tem que colocar quais são os recursos que você vai utilizar. Qual é a metodologia que você vai utilizar? Na metodologia nós vamos utilizar também a produção de vídeo no momento tal. Isso tudo tem que ser colocado no decorrer do projeto, inclusive o projeto escrito, quando você for submeter um projeto numa escola ou em alguma faculdade, por aí vai. Tá? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi um tutorial, até porque o que nós queríamos que nós criássemos o nosso próprio clube de robótica da escola. Com todo aquele material que nós passamos o ano todo coletando, nós queríamos criar um clube de robótica para que outros alunos de outros anos pudessem participar no ano subsequente. Tá? Aí você tem aqui uma comunicação para o bairro, porque foi feita uma feira da escola em que todos os projetos, ações da escola eram apresentados naquela feira. O que eles apresentaram na feira relacionado a esse projeto? Eles fizeram uma exposição de vídeos, tá? Inclusive com o vídeo de tutorial de como monta o robô. Eles fizeram uma apresentação no PowerPoint, resumindo de maneira bem resumida, bem didática, né? Porque eles estão trabalhando para os pais, estão mostrando para os pais deles, estão mostrando para as pessoas que moram ali no bairro. Mas eles mostraram esse problema do acúmulo de lixo eletrônico. Qual é o problema do lixo eletrônico no âmbito da química, no âmbito da física, no âmbito da biologia? No país, qual é os índices de acúmulo de lixo eletrônico, segundo as fontes oficiais? Qual a importância do descarte correto? Quais as possibilidades de se trabalhar com o lixo eletrônico para tentar reutilizá-los? O que pode ser reutilizado, o que não pode, por aí vai. E também, nessa exposição para a comunidade, eles tiveram aqui a demonstração de robôs, tá? Que foram confeccionados tanto por eles quanto pelo NTE. O NTE cedeu alguns dos seus próprios robôs para eles demonstrarem lá esses robôs sendo controlados pelo smartphone. Então, chegava lá uma tia, pedia para ela ligar o smartphone dela e conectar no robô e controlar o robozinho pelo smartphone. E isso é interessante, isso é bacana. E eles mostrando de que é feito um robô, eles abriam um robô, mostravam e tal, as partes eletrônicas e explicavam o funcionamento. Então, isso foi uma das culminâncias do projeto. Então, resumidamente, projeto lixo eletrônico, todas as etapas estão aí destrinchadas. Uma das possibilidades de se reutilizar o lixo eletrônico no decorrer do projeto que nós encontramos foi a ideia de fazer robô. Nenhum de nós sabíamos fazer robô, mas a partir daí nós matriculamos os alunos lá, eles conseguiram aprender sobre isso, nós conseguimos repassar para os outros colegas, abrimos um clube de robótica lá na escola, montamos o próprio robô, e montamos os itens necessários lá, o programinha do Arduino que era necessário ter também lá na escola. E aí, a partir de então, inaugurou um clube de robótica e um projeto foi finalizado, mas não ficou apenas finalizado com uma exposição, com uma produção de vídeo. Ficou perpedurado, ou seja, se é que existe essa palavra. Perpetuado, né? Seria melhor assim. Ficou perpetuado porque agora, a partir de então, qualquer um que queira dar andamento no projeto do clube de robótica e desse projeto de robô a partir de lixo eletrônico pode fazer. Se eu não me engano, eles estão voltando ainda agora da pandemia com os projetos e vão recomeçar tudo, né?
Eu já mostrei para... sim, essa quinta parte da produção de vídeo e da comunicação com o bairro tem a ver com essa escrita aqui da página 538 da BNCC, que diz que o ensino de ciências da natureza precisa estruturar linguagens argumentativas e que lhes permitam comunicar para diversos públicos, em contextos variados e utilizando diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação TEDIC, conhecimentos produzidos e propostas de intervenção pautadas em evidências, conhecimentos científicos e princípios éticos e responsáveis. Ou seja, eles estão estruturando linguagens argumentativas, eles estão comunicando para diversos públicos, desde os pais dele até o professor da escola, em contextos variados, tanto no YouTube quanto lá no pátio da escola, tanto no auditório da escola também, e utilizando diferentes mídias, ou seja, eles estão trabalhando com vídeo, estão trabalhando com PowerPoint, estão trabalhando com diversas tecnologias ali de informação e comunicação, que são os TEDIC, tá? Tecnologias digitais de informação e comunicação, é isso que é o TEDIC. Conhecimentos produzidos, aquilo que eles conheceram a respeito do bilhete eletrônico, a respeito de robótica, e quais são as propostas de intervenção pautadas em evidências. Eles estão mostrando o robozinho funcionando ali, e que foi o lixo deles, foi o lixo da casa deles, foi o lixo da mãe deles lá, que eles trouxeram e conseguiram montar aqueles robôs. Então, aquilo é evidência. E eles estão explicando os conhecimentos científicos ali relacionados, eles estão explicando o que é uma corrente elétrica, mostrando a fiação, eles estão explicando várias coisas no decorrer da exposição ali de Feira de Ciências. Tá? Aí, só para finalizar, aqui algumas falas dos alunos em relação ao projeto. Eu só trouxe duas, tá? Só para ser bem sucinto. Um deles disse assim: eu acho que tudo que nós vimos foi um princípio. No futuro podemos passar a ter mais liberdade, tendo a tecnologia a nosso favor, possibilitando uma vida melhor com a criação de benefícios a partir do aprofundamento dessas áreas de tecnologia e programação. Isso se coaduna, né? Isso se assimila, se assemelha com a página 539 da BNCC, que diz que os estudantes, se espera que os estudantes aprofundem e ampliem suas reflexões a respeito das tecnologias, tanto no que concerne aos seus meios de produção e seu papel na sociedade atual, como também em relação às perspectivas futuras de desenvolvimento tecnológico. Tá? Teve um outro aluno que eu não coloquei aqui, que ele falou que ele ia escolher uma profissão voltada para a área de programação e tecnologia, e ainda que ele optasse, no vestibular ele passasse numa que não necessariamente tivesse com isso, mas ele arranjar um jeito de enveredar dentro daquela área, daquele curso que ele escolheu, para uma área que contesse parte tecnológica. Ele gostou da parte de programação, da parte de tecnologia. Então, isso está mexendo com perspectivas de futuro, né, em relação a ele. E nesse caso desse estudante aqui, está fazendo com que ele pense a respeito do futuro também. Um outro estudante disse isso aqui: o mais legal do projeto foi quando conseguimos montar nosso primeiro robô usando os materiais coletados por nós mesmos. Tá? Então, isso que é o bacana do projeto, porque um projeto, como eles são várias etapas, quando eles vão vendo que o projeto vai tomando uma forma, vai chegando num fim, e eles estão conseguindo desenvolver algo, eles percebem que aquilo foi desenvolvido por eles. Em conjunto, às vezes um aluno é melhor na programação do que o outro, às vezes o outro é melhor na parte de soldagem do que o outro, às vezes um outro é melhor na parte de matemática, mas na medida em que eles se juntam para alcançar um objetivo em comum, que é o resultado daquele projeto, eles percebem que eles fizeram aquilo. Tá? E isso também se coaduna com a BNCC, né? Que é construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar
e interpretar modelos explicativos, dados e ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões do enfrentamento de situações de problema sob uma perspectiva científica. Então, a partir dessa perspectiva científica que nós damos para eles, o professor de química, a professora de biologia, ou professora de química, o professor de biologia e o professor de física, eles conseguiram construir e elaborar essas propostas aí de robô a partir dos lixos eletrônicos que eles traziam. Tá? E é isso. Aí, só para nós finalizarmos essa parte do projeto, eu já mostrei para vocês aqui, né? Mas como teve uma galerinha que não esteve presente, eu vou mostrar rapidamente. Nós temos ainda um tempinho, mostrar rapidamente trechos apenas, porque eu já mostrei para a maioria estava presente aqui. Desse videozinho que eles confeccionaram e como... E é claro, pessoal, é isso que eu quero tentar trazer para vocês em relação à perspectiva de projetos. É claro que se você for para o YouTube, você tem milhares de vídeos de elevado padrão, com resolução 4K, com uma edição impecável. Mas é diferente quando eles mesmos produzem um negócio, que aquilo se torna muito mais eficaz para eles. Por exemplo, se o robô dava um problema, eles sabiam identificar onde estava o problema. Eles já sabiam, isso aqui deve ser aquele fio. Eles abriam o robô, consertavam e bola para frente, entendeu? Então, é isso que é interessante. Agora, deixa eu só mostrar para vocês aqui esse videozinho deles. Eu vou passar, obviamente, alguns trechos, mas deixa eu mostrar para vocês aqui, pelo menos o básico, para quem não viu, porque isso serve como uma visão prática, né, do projeto acontecendo. Então, lembrando que essa ideia do tutorial é fazer com que os outros estudantes que vierem a participar eventualmente do clube de robótica possam ter uma noção do início ao fim de como se faz um robô. E aí, no decorrer ali, eles só vão lapidar esse conhecimento. Você vai utilizar para fazer o corpo do seu robô uma caixa de papelão. Isso está no nosso diário para você fazer. Vai logo anotando aí, amiguinho. Você também poderá utilizar isopor. Aí vai falando sobre o corpo do robô, possibilidades do que pode ser feito. Aí você se pergunta, tá? Mas e as rodas? Como é que o meu robô vai andar? Ó, falar das rodas, isopor. Eu vou passar essa parte aqui, tá? Mas é o corpo do robô. Oi, galerinha. Agora eu vou apresentar para vocês uma continuidade nesse robôzinho para falar sobre os elementos que vão fazer a fixação das rodinhas e outros elementos do robôzinho. Nós vamos precisar, para isso, com luvas, a máscara de proteção, por causa que quando nós formos usar a soldagem, o equipamento da soldagem, ela sai uma fumaça. Então, isso vai nos proteger do mau cheiro, que às vezes tem pessoas que não gostam, por assim dizer. E também ali a cola no lado, né? A gente usa muito cola também para montar o corpo do robô, para colar as coisas. Para a colagem das rodas no carrinho, nós vamos usar colas. Pode ser cola de silicone ou até mesmo cola quente. Cola quente é bem melhor porque ela é mais segura. Vou passar essa parte. Fica mais preso no carrinho, por assim dizer. Outro elemento que Aí ela vai demonstrar um pouco da soldagem.
como é que você pode conectar fiações elétricas, Um desses cabos. que vai ser importante no momento do robô. No caso, elas vão fazer um dentezinho, que a gente usa muito no laboratório, esse dentezinho. Elas vão fazer, por meio da soldagem. Mas você não encontrou esse aparelhozinho nos laboratórios, elas vão fazer aí. É o mesmo processo. Relaxa, não tá muito nada. Aqui, cedar, o estanho. Então aí você tem um estânio que aí entra em... muda de fase, né? Quando ele a solda que está quente, e aí ele entra em estado líquido, e aí esse líquido está muito quente, ele entra em contato com esses dois metais. Só que aí depois ele vai entrar em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, aí ele vai voltar para o estado sólido. Aí é como se ele fosse se fundir com esses dois metais e se tornar um metal só, né? Então aí elas vão explicando, aí vão botar depois esse... Então a gente usa muito esses aparelhos assim, ó, nos laboratórios, aí elas estão montando aí esses dentezinhos. Isso aí nós utilizamos muito para demonstrar nas exposições da feira a ideia de eletricidade e tal, eletricidade básica. A gente pode conectar com um LEDzinho e colocar uma bateria e mostrar que o LED liga no momento em que você tem ali a ligação com a bateria. Então ele está fazendo essa explicação do vídeo que os nossos colegas fizeram. Então o Yuri vai falar um pouquinho sobre as baterias. Bom, as baterias, uma parte fundamental do nosso projeto para fazer o nosso robô são as baterias. E o que são as baterias normalmente? São depósitos de armazenamento de energias que a gente vai usar para a locomoção dos nossos robôs. Bom, o que você está pensando? Onde é que a gente acha essas baterias? Por causa que eu não tenho esses materiais para achar a bateria, eu não tenho como comprá-los. Mas você dá para achar em diversas coisas, como CDs, DVDs, videogames, CD, entre aspas. etc. Bem, as baterias você pode encontrar mais partes da nossa em coisas que giram, como CDs que usam lentes. No caso, essa bateria que ele está usando, ó, notebooks, que são isso. as baterias grandes, que são as melhores para Muito útil para montar robozinho. Essas baterias aí a gente encontra em notebook. Às vezes o notebook não presta notebook falha. e aí a pessoa joga fora, mas poxa, tira pelo menos a bateria para fazer o robô, entendeu? Dá para fazer muita coisa com essas baterias assim. E adaptar esse robô. Bem, as baterias são uma maneira de usar. Mas como a gente usa essas baterias no nosso robô? Bom, posso responder essa pergunta. O Yuri estava falando das baterias e elas vão ter uma finalidade no nosso robô, que elas vão fazer funcionar principalmente as rodas. E como a gente quer que ele ande, ele precisa de rodas, como as meninas mostraram. E onde é que o que a gente precisa fazer para ter rodas, né? Normalmente a gente pega motores, e aí onde a gente encontra esses motores? A gente pode encontrar em aparelhos de DVD, como o Yuri já mencionou antes, liquidificadores, ventiladores, geralmente aparelhos em que tem uma rotação. Então a gente pode fazer uma demonstração de como essa roda vai funcionar. A gente vai pegar o material que os meninos estavam usando na aula anterior e vai colocar... E é disso mesmo, pessoal, de lixo mesmo. E a gente liga a gente roda usa. e alguma bateria para ela poder funcionar. Vou colocar assim, nessa bateriazinha. E com todo o cuidado possível, para você não Vai funcionar. Botei pra mim. Aí coloca do lado do outro. E essa peça aqui que ela começa a funcionar. Só que aqui a gente vai colocar. Aqui a gente vai colocar uma liga. Aí toda essa parte aqui vai fazer com que essa peça ela comece a rodar. E aqui a gente vai instalar a roda no lado direito e no lado esquerdo do robô, para que ele possa... Aí por isso que a ideia do STEAM, né, que entra na parte de engenharia, né, tem um pouco de mecânica ali. A gente está aqui, né? Aí ele vai explicar alguns aparelhos que não dá para a gente encontrar geralmente em lixo eletrônico, mas que a gente precisa comprar, né? Os componentes Mostrei, eu acho que foi numa aula aí. do robô. Para começar, gente, O Arduino. Mas o que seria a placa Arduino? Bom, foi desenvolvida por uma comunidade de pessoas, né, que gostavam de tecnologia e queriam disponibilizar isso para o público.
Deixa eu só adiar aqui para a gente não usar muito tempo. Mas ele vai explicar o placa Arduino, placa Shield também, ou ponte H, que também é utilizada. Ele vai mostrar daqui a pouco aí. Ele vai conectar uma placa com o Arduino. Ele vai pegar uma ponte H. No caso, essa aí é Shield. E aí a gente faz a conexãozinha, ó, uma com a outra. Isso tudo a gente vai aprendendo. Aquele botão vai colocar para ser controlado por smartphone, tá? Então tudo isso vai dentro do robozinho, ó. Isso aí é o Bluetooth, tá? Ele tá pegando. Aí depois ele vai entrar na parte de programação, vai demonstrar para os estudantes futuros que vão trabalhar com robô. Ele vai mostrar aí o programa Arduino, ó, como o Arduino está conectado no USB. Se você perceber, já está conectado ali. Então esse é o primeiro ponto. Você conecta no USB. Aí você entra no programinha do Arduino no próprio computador. E aí você tem ali toda uma base de programação. Você pode já pegar uma programação feita. O Arduino tem uma comunidade gigantesca que ele já tem várias programações feitas. Você não precisa construir uma programação do nada. Você pega a programação feita, copia e cola, e aí você só faz algumas adaptações caso você queira, tá bom? Então ele vai mostrar isso aí, ó. Ele vai mostrar a entrar no Arduino, como é que funciona. Então eles estão fazendo realmente um tutorial. E aqui, por fim, a gente vai demonstrar um robozinho aberto, para que todo mundo veja esses itens aí do robozinho. Então agora eles vão ver isso aberto, tá? E olha, aí você tem aí a bateria do notebook, você tem a placa Shield, embaixo o Arduino, as conexõezinhas, você tem ali no lado o Bluetooth, ó, esses fios jumps você pode comprar, ou você pode pegar, tem muitos fiozinhos, isso em lixo, gente, muito lixo. Peraí que falhou aí. Voltou? Voltou, pessoal? Estão ouvindo aí? Voltou a internet? Sim, professor, deu uma falhada, mas voltou. Deu, né? Tranquilo. E aí você tem os motorizinhos que eles vão mostrando, e como esses motorizinhos estão conectados por fios na bateria de notebook, aí você tem aqui um monte de lixo, né? Desodorante, papelão, um monte de coisa que a gente utilizou para fazer o robô. Mas dá para fazer de tudo, dá para fazer de madeira, dá para fazer de isopor, dá para fazer do que você quiser, tá? Aí, por fim, o nosso colega vai controlar aí via smartphone, porque tem um Bluetoothzinho que aí você tem um aplicativo específico voltado para esse Bluetooth, basta você conectar, aí ó, você conecta via Bluetooth com o aplicativo, aí você consegue controlar, ó, você vai controlar, ele está conectando agora, conectou, vai ficar verde, aí agora ele consegue controlar o robozinho via smartphone. Então esse é um exemplo bem simples, feito com material de lixo, e eles conseguem demonstrar isso aí utilizando lixo eletrônico. Só alguns itens eletrônicos que você precisa comprar realmente, que é lixo que é item de que é o Arduino, né, e o Bluetooth. Realmente você não vai encontrar com facilidade. Deixa eu tirar aqui. Então, pessoal, e o melhor de tudo, né, pelo menos na minha visão, é que uma coisa é você ter lá na escola que você está trabalhando
um kit de robótica, que às vezes nós nos empolgamos, né, e cai um dinheiro lá na escola e bora comprar um kit de robótica, 1.500, pá! A gente leva o robô top, aquele do Lego, que você consegue controlar, ele dá cambalhota, ele consegue fazer várias coisas interessantes, e aí quando você vai... E beleza, é maravilha. Mas, ao meu ver, né, na minha opinião, eu acho que ainda que um robô que eles confeccionem não seja o robô mais potente, não seja o mais veloz, não seja o mais belo de todos, mas é um robô que eles fizeram. Eles vão olhar e, poxa, nós fizemos. E nós fizemos isso com itens que a gente tem em casa. Então, para eles, é um senso de, primeiro, de inovação, é um senso de, de se relacionar com tecnologia muito profunda. Então, é isso que o projeto ele te possibilita com o teu aluno. Ele possibilita com que você torne ele parte do processo. E o resultado, lá na frente, se torna muito mais valioso para o próprio aluno, porque ele vê que ele fez a parada, ele fez alguma coisa, tem muito dele ali naquele projeto, que se não tivesse a participação dele, apesar de que tem uns que vão participar mais, outros menos, mas se não tivesse a participação dele, independente se ele participou muito ou pouco, talvez aquele projeto não tivesse acontecido da forma que aconteceu, né? Então, é isso que também é o desafiador do projeto. Se a galera não abraçar, né, o projeto vai definhando. É importante que seja como se fosse um trato, né, entre toda a equipe escolar. E isso, só para finalizar, pessoal, é tão bacana que, por exemplo, esse projeto da escola aí deu certo. E tanto deu certo que no dia que nós fomos planejar o ano subsequente, todas as outras disciplinas, os professores se colocaram à disposição do projeto. Ou seja, o projeto ele já não era um projeto das ciências da natureza apenas. Aí ele ia ser um projeto da escola. De forma que o professor de geografia ia dar o seu olhar de geografia para a temática do lixo eletrônico e para robô. A professora de filosofia também trabalhar a parte filosófica, a professora de sociologia trabalhar as questões sociais relacionadas ao acúmulo do lixo, não apenas isso, mas relacionado ao desenvolvimento da tecnologia, ao desenvolvimento de robô. O professor de história ia trabalhar isso também. Então, todas as outras disciplinas iam emprestar o seu olhar para aquele projeto. Então, é muito bacana quando a gente consegue possibilitar um projeto na escola e, de alguma forma bacana, deu certo, e a gente vê todo mundo abraçando ele. Tá? Então, e a herança desse projeto foi o clube de robótica lá na escola, né? Então, eu quero incentivá-los a pensar com carinho essa metodologia de projetos. É difícil? É. Porque não é apenas um dia. Um dia a gente prepara uma aula, né, maravilhosa e pá, apresenta a aula e fica perfeito. E no outro dia a gente vai para casa e fizemos a nossa parte na escola. O projeto, ele requer vários encontros. E às vezes dá vontade de desistir, porque não é todo encontro que é bacana, né? É perfeito, sai como esperado. Às vezes as coisas fogem do controle. Às vezes as coisas não acontecem da maneira como a gente está esperando, para o negativo. Mas também, às vezes, não acontece como a gente está esperando, para o positivo. Acontece muito, muito, muito mais do que as nossas expectativas estavam pretendendo. Então, você tem que estar preparado para lidar com essas situações. Porque nós somos formados para dar aula de física. E o que física tem a ver com entrevista, que era a segunda etapa ali do projeto? Pouca coisa. Mas a gente acaba tendo que se envolver com isso, né? O que física tem a ver com sei lá, o efeito do lixo eletrônico para a nossa saúde, necessariamente? Não tem tanto a ver com física. Tem algumas coisas, mas não tanto. Então, às vezes, com robô, com ficar pintando o robô, o que tem a ver física com isso?
Então, às vezes, a gente vai precisar lidar com determinados conteúdos ou elementos, né, que nós não estamos habituados. E não tem problema. E não apenas não tem problema, que se a gente não dominar, a gente pode convidar quem saiba, quem domine, para nos auxiliar naquela etapa do projeto. Bem, falei demais. Essa é a metodologia de projetos. Agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham dessa possibilidade numa escola de trabalhar a metodologia de projetos? Às vezes também a gente vê alguns problemas. O que vocês acham de crítica em relação a essa metodologia? O que vocês acham de ponto positivo, ponto negativo? Enfim, comentem aí, por gentileza. Bom, professor, eu acho que é um projeto que dá muito trabalho, né? Requer bastante do nosso tempo. Assim, eu gostei da metodologia, mas eu acho que é um projeto muito trabalhoso. Projeto é um negócio trabalhoso, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não vai depender apenas de uma pessoa, vai depender de toda uma equipe. Geralmente tem uma coordenação, mas vai ter outros professores também que vão estar junto com você. E o restante da galera aí, pessoal, que você ia falar, ponto positivo, ponto negativo, fique à vontade aí. Vocês têm a comentar a respeito. Um de cada vez, tá? Dá muita gente falando ao mesmo tempo, um de cada vez. Pode falar no chat também, gente, se não der para falar no áudio. Por exemplo, aquele vídeo que eu mostrei para vocês em relação, acho que foi na aula passada, quando a gente estava estudando o Steam, né? Eu mostrei para vocês aquele trecho daquele documentário daquelas escolas inovadoras, né? E como aquelas escolas baseadas em cultura maker, aquela cultura maker ali é projetos. Deixa eu só mostrar, é bem curto, né? Escolas inovadoras, canal futuro, é isso. Então, aquele trecho que eu mostrei para vocês da cultura maker, ali é projetos. Quando a menina ela desenvolve um estudo na impressão 3D para montar as partes dos ossos humanos, para estudar os ossos humanos, ela está desenvolvendo um projeto. Depois, quando ela fala, não, eu gostei tanto que agora eu vou começar a fazer os órgãos. Projetos. Deixa eu só pegar. Pronto, aqui. Achei. Isso aí é tudo parte do projetos, né? Então, eles têm um projeto de cultura maker ali acontecendo. Vou compartilhar aqui a tela. A gente só tem 5 minutinhos, não vai chegar a 5 minutos aqui. Peraí. Pronto, achei. Só para nós finalizarmos essa parte. Não tá aqui. Quais são as forças e as fraquezas cognitivas. Deixa aqui. Deixa eu apagar meu áudio, tá? And you can do the school apps. O fato da gente estar usando a internet o tempo todo tem mudado, inclusive, a forma como as sinapses acontecem. E a gente precisa entender como é que nós vamos utilizar essas novas tecnologias em prol do melhor desenvolvimento educacional possível, em prol da aprendizagem. Se eu utilizo
um sistema adaptativo, se eu tenho um programa ali me ajudando a entender quais são as forças e as fraquezas cognitivas do meu aluno, eu consigo fazer intervenções mais precisas. É essencial o auxílio da inteligência artificial para que a gente consiga, de fato, fazer a personalização do processo de aprendizagem. Agora, what do we do differently? So why were they not being successful in the last place? And then what do we do differently? So we knew that our curriculum had to be engaging. And if we were going to give the computers to our students, the question was, how did we do that in such a way that the students could care for the computers and take them home, bring them back, and use them in the way that we had intended? They realized that this was different than anything that they had experienced before, and that the use of technology now had empowered them to engage with the entire world. Cultura Maker agora, né, que geralmente é trabalhado com projetos. La verdad, Geralmente. solo abro el computador y la materia que debo trabajar o que quiero trabajar, le doy solamente clic y ya me aparece el tema que tengo abierto y eso. El nombre de la plataforma en la cual se trabaja es Kino. Uno entra a la plataforma y uno puede ver sus indicadores que dicen los porcentajes en los cuales tú has avanzado en cada materia, y también puedes como ver tu plan de estudio. Y ahí puedes ver los temas a tratar y qué tema puedes ir desarrollando. En la casa uno puede trabajar, o sea, la plataforma nunca se cierra, tú puedes seguir trabajando en tu casa. Tienen 24 horas cada profesor o analista para revisar lo que tú les mandaste. Y te corrigen si hiciste algo que no salió muy bien o algo quedó mal. Última parte, essa é a parte mais interessante que eu acho. The idea for the Innovation Lab is a place for students who are really interested in science and math and technology and who are really passionate about these areas. So we do have specialized academic courses for the program. There are courses in robotics, there are courses in 3D printing, there are courses in marine biology and ecology, there are courses in computer programming and all sorts of things like that. So we try to give the students extra resources, extra time, extra support to create things that you can't really do in a typical science classroom. In 10th grade at Ross, in the Innovation Lab, I took the skeleton that we have here, and it had some missing bones, so I took the bones that were there and replicated them on the printer and printed them out to replace the bones that were missing. Once I had finished the skeleton, I wanted to make a more complete study guide, I guess, for students who are trying to learn about the human body. So I thought if I had the skeleton, then I should create the organs that go inside of it. I'm holding the 3D printed heart that I printed myself based off of MRI files that I found online. A cultura maker, né, é uma forma de você trabalhar onde você faz muita coisa com as próprias mãos, né? Tem um fascínio inicial, né? Quando a pessoa começa a criar coisas e vê o resultado da criação dela, tem um prazer imediato naquilo lá e um engajamento. Mas acho que a principal coisa que se aprende fazendo, e um laboratório maker é um lugar que você faz, né? Ter resiliência, porque coisas são difíceis, coisas dão errado, aprender através do erro. Muita coisa no espaço maker é feito em grupo, então você aprende a trabalhar em grupo, aprende a cooperar. Você tem problemas ali que acontecem, que não tem respostas e nem muitas vezes o professor também não tem. So when I say myservo.write 0, where am I sending it to? What is our ultimate goal? What are we trying to make these robots do? Pick up a can. Pick up a can and drop it in the middle of a target. Drop it in the middle of a target. But right now we're going to work on step 3, just opening and closing the can. And we're going to use a servo to do that. So you all have your claws. Make an open position with the claw.
a cultura maker de você fazer as coisas, você pode fazer Ó, interessante, não é só robô. tecnologias bem mais analógicas, vamos dizer assim, né? Com martelo, alicate, a própria mão. Então aí não é só robô, você pode criar protótipos de casa, as pessoas podem aprender a fazer casa, como jovens fazendo casa, a estruturar uma casa, uma planta, uma edificação, quais são os princípios de edificação, quais são os princípios de alimento, por exemplo, qual é a física do alimento, tem temperatura, tem calor, tem várias coisas que você pode trabalhar cientificamente, e na medida em que ensina eles a fazer uma comida mais gostosa. Tem milhares de possibilidades aí que podem ser abordados num projeto, né? Então, já tomei um minutinho a mais aí do tempo de vocês, mas é isso. Então, se alguém quiser falar uma palavra, só uma palavra, que pudesse resumir o que vocês pensam sobre o projeto. Vamos lá, cada um, para a gente finalizar. Não dá para ser uma frase toda pelo tempo, mas uma palavra, rapidão. Uma palavra? Uma palavra. Autoconhecimento, eu acho. Uma palavra. Autoconhecimento. Matheus, em uma palavra. Eles estão respondendo no chat, professor. Ah, então. Geiciane, uma palavra só. Isabelle também. Então vamos fazer o seguinte, na próxima aula a gente vai tentar montar um projeto do zero, tá? Escrito. Vai tentar fazer isso, é a nossa última atividade relacionada à parte de metodologia. E aí depois a gente já entra para planejamento, que tem um pouco, né? Já é uma prévia do planejamento, que a gente vai trabalhar com planejamento de projeto, né? E na próxima aula a gente faz isso. E depois a gente vai destrinchar um pouquinho melhor o planejamento, a gente pode trabalhar planejamento de aula também, e depois a gente mexe com a avaliação, a gente entra no último tópico da nossa disciplina, que é a avaliação. Diga lá, Isabelle. E professor, é nessa disciplina que a gente ficou de apresentar aquele trabalho que foi feito o mesmo assunto do simulador? Isso. Você chegou depois, só te explicar. Eu liberei para a galera que não pôde fazer, que faça até quinta-feira. Como é que funciona? Na verdade, é um experimento que você tem que fazer, que pode ser um experimento normal, você fazendo aqui, ou... Professor? Diga lá, Matheus. Eu acho que ela está falando daquele de gesticular com a mão. O senhor falou. Tipo, ali é prática pedagógica, né? Ali é prática, né? Prática pedagógica. Não é o mesmo, Isabelle. Fala nisso, Isabelle, tu tá assistindo pela primeira vez essa disciplina, né, de processo didático? Acho que não, professor. Não? Não, tranquilo. Nessa de processo didático é só para você fazer um experimento, que pode ser aquele experimento do simulador, você pode reutilizar aquele experimento que você apresentou do FET, lá na prática. Pois é, professor, é esse trabalho mesmo que naquele dia a gente iria apresentar, mas não teve como ninguém apresentar. Sim, aí você vai fazer com esse, e aí depois tem uma parte histórica, né, que você vai do mesmo tema, não é isso? Ah, tá. Uhum. Isso. Isso. Aí na quinta-feira, quem não entregou pode entregar até quinta-feira, tá bom? Ah, tá. É porque o meu já tá feito, é como naquele dia não tinha como apresentar, aí ficou. Não, tranquilo. Isabelle? Oi.
Tu não tá falando daquele que a pessoa tem que aparecer? Não. Não, sim, então eu tava enganado mesmo. Então, na quinta-feira a gente, como nós já passamos, aí na quinta-feira a gente apresenta, tá bom, Isabelle? Tá bom. Obrigada. Valeu. Obrigado. Geiciane também, abraço. Matheus. Até a próxima, tá? Boa noite, professor. Buenas noites. Boa noite. Boa noite.